Tiago, capítulo 4, verso 8. Irmãos, nós começamos uma série de mensagens com esse título, Limpai o Coração. Hoje vamos pregar a quarta e a penúltima. Depois, então, num outro domingo, pregaremos a última mensagem com esse mesmo título, mensagens diferentes, uma série delas, com esse tema, Limpai o Coração. Hoje é a quarta mensagem, Limpai o Coração. Chegai-vos a Deus, Tiago 4:8, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Esse duplo ânimo quer dizer a mente dividida entre coisas materiais e coisas espirituais. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai, a atualizada fala, limpai os vossos corações. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Nós entendemos que também precisamos de mensagens de conforto. Precisamos de mensagens de consolo. E, como pastor, nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer falar à sua igreja. E nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Ele tem a falar. Então, eu ilustraria isso da seguinte maneira: pastor tem que falar aquilo que a igreja precisa ouvir, e não o que a igreja muitas vezes quer ouvir. E eu ilustro da seguinte maneira: se algum irmão aqui perceber de noite que a casa do seu vizinho, a casa de uma pessoa perto da sua casa, está sendo assaltada, qual seria a sua atitude? Você tem um telefone perto de você, você pode resolver o problema de duas maneiras: ou fazer alguma coisa para que a casa do vizinho não seja assaltada, ou você ficar quieto e deitar, e no dia seguinte você levantar e dar lá uma palavra de conforto para o seu vizinho. O que nós devemos fazer? O que deve ser feito? Pegar o telefone? É isso? Pegar o telefone e avisar o quê? Avisar que a casa está sendo assaltada. Porque se nós não calarmos, a casa é assaltada, e amanhã pode ser assaltado o quê? A nossa casa também. Então entende, há determinadas coisas que são urgentes. O ladrão e salteador está assaltando arraiais. E aqui eu tenho que dar o brado, eu estou vendo o assaltante entrar em vários arraiais. Então tem que se dar um brado. E esse brado, ao mesmo tempo, além de chamar os irmãos a uma realidade, também vai dar aos irmãos um consolo muito grande. Não somente quanto ao caminhar espiritual, mas também quanto ao viver enfrentando situações adversas. Daí eu tenho já alguns anos, e tenho isso no meu coração, e Deus tem intensificado isso no meu coração, de falar sobre esse assunto. Um reavivamento, um avivamento, um despertamento, buscar mais as coisas espirituais. Eu estava lendo um livro e o autor disse o seguinte, aliás, ele cita um pastor que disse o seguinte: parece que a igreja, quando ele fala igreja, ele está se referindo ao mundo cristão atual. Então ele diz o seguinte: parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes. Entenderam? Parece que a igreja, o mundo cristão, parou num determinado ponto entre o Calvário, onde Cristo disse está tudo consumado, e entre o Pentecostes, onde a igreja primitiva começou vibrando, transtornando o mundo. E esse ponto que não se sabe onde é, que a igreja parou, propiciou um amaziamento com o mundo e uma perca de poder. E a igreja não pode perder o poder.
O poder não é enrolar a língua, falar coisas ininteligíveis, o problema não é estou tendo uma visão, o problema não é revelações, o problema não é profetizar, não. Está tudo aqui na palavra. O que nós precisamos é mais dessa palavra dentro de nós. Isso é o avivamento, é eu buscar mais da fonte, é eu buscar mais da palavra, é eu beber mais da palavra, porque a palavra está completa. Hoje eu não preciso de revelação, eu não preciso mais de profecias, as línguas cessaram, acabou, está escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios 13, 6, Paulo falou, os dons terminaram, esses dons transitórios pararam, mas a revelação está completa. Por quê? Se precisasse de revelação hoje, se precisasse do dom de profecia hoje, se precisasse do falar em línguas estranhas hoje, a Bíblia não estaria completa. E Paulo diz que isso ia cessar. Isso ia cessar quando o perfeito ficasse completo. Ora, o perfeito está completo, Gênesis e Apocalipse. Antigamente era Gênesis a Malaquias, agora o perfeito está completo porque é Gênesis e Apocalipse. Ou seja, a tradução grega, a língua materna do Novo Testamento, fala claramente que esse perfeito que viria e terminaria os dons transitórios seriam exatamente os 29 livros do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, quando vier o perfeito, esses dons cessarão. É o Novo Testamento, então a revelação está completa. Entende? Então nós precisamos beber mais dessa revelação. Nós precisamos conhecer mais a palavra. O profeta deu um brado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Então, queridos, o que nós estamos vendo é que maus desígnios, o que nós estamos vendo é que situações do mundo estão dominando o arraial cristão. O assaltante lá de João capítulo 10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, ele está entrando em vários arraiais, está solapando igrejas, está solapando a vida cristã, está solapando a doutrina, está tirando os grandes hinos espirituais da igreja, a liturgia espiritual da igreja está acabando. Eu sou contra aquele formalismo, daquela ortodoxia, não, mas também sou contra esse modernismo, onde o culto acaba virando entretenimento. Nós temos que ter aquele discernimento, nem para a direita nem para a esquerda, o equilíbrio da palavra. Então, amados, eu estou vendo que as igrejas estão sendo infectadas, e quando eu falo isso eu me lembro, Mateus capítulo 15, podem abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, versos 19 e 20, e eu estou vendo que a igreja está ficando impotente diante dessa infecção, dessas bactérias. Mateus capítulo 15, 19 e 20, olha o que diz a palavra: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Agora aqui ele completa: mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, porque o judeu, quando ia comer, ele fazia uma verdadeira um ritual para poder lavar a mão, e tinha que ser uma pia separada, e fazia aquele processo, aquele ritualismo todo. Não é que não precisa lavar a mão, precisa sim para comer, mas o que Jesus está condenando aqui era o ritual, e que tem até hoje. Até hoje no judaísmo tem um ritual para lavar a mão, principalmente os ortodoxos, aquele ritual para lavar a mão para comer. Agora, o que Jesus está falando, o que contamina o homem é o que sai do coração. Irmãos, isso aqui são verdadeiras bactérias que estão germinando. Os crentes não estão ligando mais para isso, os púlpitos estão se calando, e pelo sinal estão passando a mão em cabeças que estão sendo vítimas dessas bactérias. O público que cala consente com os maus desígnios que vão entrando. E eu estou preocupado vendo a situação de hoje. Uma vez o José, eu só depois vou falar os 2 pontinhos da igreja. O meu filho José teve um dia lá que na casa dele todos ficaram com uma infecção no intestino, ele, a minha nora e meus netos. E o que foi que se comeu? O que foi que se comeu? E vai para aí, vai daqui, vai dali. Aí descobriram a causa da infecção. Num dia lá que abriram a geladeira,
tinha uma porção de baratinhas dentro da geladeira. Não sei como essas baratas foram se criar lá dentro. Umas baratinhas pequenininhas, andaram lá nas frutas, na comida, deu infecção em todo mundo. E aí eu me lembrei desse caso, dessa infecção que deu, por causa de comidas estragadas. Me lembrei do que está escrito em Cânticos de Salomão, capítulo 2, verso 15, quando Salomão diz: apanhai as raposinhas que estão infectando as nossas vinhas, estão acabando com as nossas vinhas. E meus queridos, aqui muito respeitosamente, eu substituo raposinha por baratinhas. Apanhar as baratinhas que estão infectando a vida espiritual, e Jesus já falou delas aí no capítulo 15 de Mateus. Então, irmãos, dois aspectos que podem lustrar, quando eu digo lustrar, é purificar, eliminar, matar as bactérias que estão adentrando a mando do inimigo das nossas almas. Então, em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, vou falar só dois assuntos, dois pontinhos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irmãos, entendam bem, não é só falar, sou crente, mas tem poder. Aí eu frequento a primeira igreja, sou membro da igreja tal, tem poder? Tem poder? Ah, eu sou professor, eu canto no coral, eu canto em vários, eu tenho partes especiais na igreja, eu tenho cargo na igreja, tem poder? Tem poder? Irmãos, poder é uma vida espiritual que domina a vida carnal. Poder é vida espiritual submetendo a vida carnal, não sendo vencida pela vida carnal. Isso é poder. Isso é poder. E eu noto que as igrejas do século 21 estão perdendo poder. Não tem mais poder. Eu gosto do Paul Washer, não sei se assim se fala, é Paul Washer. Ele prega mesmo, aquele homem, é um americano que prega, é da linha do Hernani Lopes. E ele, num livro dele que eu estou lendo, ele disse o seguinte a respeito do evangelho de hoje. Ele falou: a igreja está se vestindo para se parecer com o mundo. A igreja de hoje está se vestindo para se parecer com o mundo. Recusa-se a pregar a graça, que custa muito. A graça custa muito, e a graça põe mais responsabilidade para nós do que a lei, porque a lei diz: não mata, não faça, não roube, não adultere e tal. Mas a graça constrange a não fazer isso, que a lei diz, e a lei condena o homem, porque a lei é perfeita. Quem é que vai conseguir cumprir a lei? A lei não veio para transformar o homem, tanto é que Israel foi um fracasso. Desde a lei até hoje Israel é um fracasso, porque a lei não justifica ninguém. Tinha que ter o sacrifício de um animalzinho para expiar o sangue de um judeu pecador. A lei mostra o pecado. Poucos foram os judeus que foram salvos pela lei, a maioria se perdeu. Basta ver aquela geração que ficou no deserto. Pela lei ninguém se justifica. Então, queridos, ele diz aqui o seguinte: graça custa muito. Por quê? Porque a graça constrange, a graça entra e transforma. Então não se prega mais sobre a graça como tem que ser pregado, porque a graça, ela constrange e dá muito mais responsabilidade do que a lei. Então não se prega mais sobre graça. E ele ainda diz o seguinte: a graça não se prega mais porque custa muito, e também a separação daquilo que nos corrompe. A graça nos constrange a separar-nos daquilo que nos corrompe. E você sabe, cada um de nós aqui, a começar por mim, você sabe quais são aquelas partes que a carne parece que nos domina mais. E olha que não é só a área moral, não, são várias áreas da vida, mas sempre tem uma que parece que a carne ali. E esse tipo de pecadinho, essas com que nós estamos acostumados a conviver com ela, nós somos chamados
pecadinhos prediletos. Então precisamos entender exatamente isso. O resultado é que hoje se despreza qualquer forma de censura a esses maus desígnios que eu estou falando. Hoje se despreza qualquer forma de censura à desobediência à graça. Hoje se despreza a qualquer forma de disciplina na igreja. Sabe por quê? Porque se for disciplinar aí fora, por isso é que as igrejas estão cheias de gente vazias. Hernanes Lopes disse isso num dos seus livros e ele tem razão. Hoje as igrejas estão cheias de gente vazia por causa disso. Não se prega a responsabilidade que nós temos da vida cristã. E meus irmãos, aqui eu quero entrar nessa parte buscando o poder do alto, o poder de um crente avivado. Primeiro, só vou dar 2 exemplos da Bíblia e um eu vou mostrar aqui no telão. Pode pôr já, viu, filho? Pode já colocar a foto da moça aí no telão. Olha, primeiro, qual é um exemplo que eu citaria de uma vida avivada na Bíblia? Todos, claro, servos do Senhor, apóstolos, profetas, todos. Mas qual é um exemplo que eu citaria de uma vida avivada? José. Eu tenho dito aqui a essa moçada toda aí, ó, jovens, e digo aos adultos também: olha, o mundo nunca teve tão fácil para pecar como hoje. O que aquela mulher no tempo de Potifar fez, hoje é grande o número dessas mulheres nas ruas, dentro dos shoppings, nas salas de aula, universidade, e andando com umas roupas aí horríveis. E quando eu vejo essas coisas, já me preocupo logo com os jovens, me preocupo logo com os casais da minha igreja, os jovens casais, me preocupo com os adultos que trabalham fora, adultos que viajam. Vem tudo na minha mente, porque, gente, para enfrentar isso você tem que ter poder como José. Quando a mulher apareceu, ele, ó, cai fora. Eu cometeria tamanha loucura diante do Deus a quem eu sirvo? Não, fugiu. Tem que ter poder para fugir. Está entendendo, meu querido irmão, meu querido jovem, meus amados de Deus, moças de Deus? Precisa poder para fugir dessa moda desgraçada do inferno. Precisa poder de Deus para virar as costas ao pecado, as mulheres de Potifar. Precisa poder do alto. Está faltando poder e nós precisamos. Hoje está mais fácil pecar, não se conta nada e fica por isso. E pastores não tocam mais no assunto, porque qualquer disciplina, qualquer correção que a igreja vá tomar, pronto. Hoje todo mundo, a mentalidade do relativismo é proibir aquilo que é disciplina. Agora proibir até o pai dar palmada no filho. Querido José, homem de poder, Mesaque, Sadraque e Abidnego, adora a estátua? Não. Tem que adorar a estátua do rei? Não. Então vai para a fornalha? Fomos. Mas fica sabendo, olha só, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante de ti. Fica sabendo, ó mundo, que aqueles que amam a Cristo não se curvam diante do mundo. Eu não vou trair Jesus por 20 minutos de um prazer, bebendo ou comendo um pão às ocultas ou bebendo uma água furtada. Nunca. Porque Salomão diz que o pão comido às ocultas é gostoso e as águas furtadas são doces. Mas depois sabe que o pão comido às ocultas e as águas furtadas é infidelidade conjugal, tanto de uma parte do homem como do parte da mulher. Coragem para fugir, coragem para não se dobrar diante da estátua do mundo. Fica sabendo que nós não vamos nos dobrar. Entraram lá e depois saíram. Uma fornalha, o rei ficou tão enfurecido que mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Diz que só as pessoas que abriram a tampa lá e que olharam já caíram mortas. Aí jogaram os 3 amigos lá.
No dia seguinte, saem os 3, não cheirando nem fumaça, nem cheiro de fumaça eles tinham, não queimaram uma parte da roupa. E aqueles que armaram aquela cena horrível acabaram sendo jogados no lugar dos 3 jovens. Irmãos, vale a pena pagar o preço de obedecer à graça, de estar na graça, de ficar na graça e de morrer na graça. Vale a pena. Olha aí essa foto que vocês estão vendo aí, ó. Se puder dar uma olhadinha lá para trás, está bem melhor lá atrás, olha lá. Olha que moça linda, que casal lindo. Esse irmão, ele é do Sudão do Sul, é um crente. E ela é do outro Sudão, radical islâmico. Essa mulher estava grávida e ela foi condenada porque ao casar com ele, ela se tornou uma adúltera espiritual contra o Islã. E ela foi condenada daqui a 2 anos, quando ela desmamar a criança que nasceu no dia 27 de maio, nasceu uma menina na prisão, sem a mínima condição de higiene, de atendimento. A menina nasceu e ela agora vai ter que amamentar essa criança 2 anos, e depois de 2 anos ela vai ser enforcada. Sabe por quê? O nome dela é Marian Ibrahim. Marian Ibrahim, não esqueçam dela. A política internacional está enviando, está pressionando o Sudão para preservar a vida dela, mas é Deus quem vai livrar essa moça. E se não livrá-la também, pode ter certeza que a morte dela vai glorificar muito o nome dele e vai redundar em muitas bênçãos lá nesses países totalitários. Sabe, ela passou por 3 processos. Ela entrou na sala de audiência, eu tenho escrito aqui, e o líder dos muçulmanos disse para ela: se você negar a sua fé, você vai viver, vai criar sua filha, vai viver com... Seu pai era um muçulmano e pela nossa lei você tem que morrer, mas se você negar a sua fé, você está salvo, vai sair daqui salva. Ela disse: eu não vou apostatar a minha fé em Jesus. Aí ele perguntou a segunda vez: mas você vai criar sua filha, você vai ter todos os direitos que o Islã dá. Ela disse: eu não vou apostatar a minha fé. E pela última vez: moça, você está entendendo o que eu estou falando? É uma forca. Eu não vou apostatar a minha fé. Irmãos, é isso que nós precisamos, poder. Não é negar Jesus Cristo através de maus desígnios do coração, se deixar vencer pelos maus desígnios, se calar quando se impõe uma palavra. Não é negar Jesus Cristo com as nossas atitudes. Por isso precisa ter poder para fugir, poder para permanecer na fé, poder para dizer não à apostasia, poder para pagar o preço e ficar no caminho estreito. É poder. A minha vida aqui é visitar os crentes doentes, ir para minha casa, voltar para a igreja, visito o crente doente, volto para casa, e quinta-feira, quando posso, levo minha neta no shopping. Eu fico louco de ver como é que homens e mulheres estão se conduzindo aí fora. O manjar do ladrão que vem assaltar, que está assaltando, o manjar é uma oferta, é atraente, enche os olhos. E eu fico pensando: moço, moça, meu irmão, minha irmã, jovens, adultos, se não tiver poder, vai cair. Mas se tiver poder, o diabo se ausenta. Porque a palavra do Senhor diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra nós. Assim, queridos, o poder do alto é um canal de avivamento. Poder da vida avivada é esse aí: José, Mesaque, Sadraque, Abednego, Marian, Ibrahim,
Poder. Isso é poder. E na vida nossa aqui, cada vitória nossa sobre o maligno é poder. Mais eu busco a palavra, mais eu clamo ao Deus Altíssimo, mais eu sou revestido de poder, eu estou na fonte. E quando eu me alimento da fonte, eu estou fortalecido para vencer Satanás e seus maus desígnios, porque eles têm no nosso coração, viu, gente? Eu duvido que alguém aqui não tenha um mau desígnio no coração, duvido. Porque Jesus falou, é do coração que procedem os vossos maus desígnios. Mas a vitória, poder do alto. E finalmente, para terminar essa parte, esse pontinho, poder do alto é canal de avivamento. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que pensam ser alguma coisa, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Estão entendendo, meus amados? Olha só que coisa, poder do alto é canal de avivamento. O pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da primeira igreja batista de Curitiba. Eu estava lendo um dos temas, parece que foi do ano passado, esse ano é a família. O tema da Convenção Batista Brasileira do ano passado foi avivamento. E esse homem fez uma mensagem, e essa mensagem saiu publicada no boletim, no Jornal Batista da Convenção. E eu estava lendo essa semana a mensagem desse homem. E num trecho da mensagem ele conta uma experiência, assim, sem mais sem menos, que aconteceu no culto, lá na primeira igreja em Curitiba. Ele estava dirigindo o culto, e de repente, é muito igual a do Billy. Lembra que eu já contei aqui a história do Billy, que tinha paralisia infantil, a paralisia cerebral? Aconteceu a mesma coisa, ele estava, isso está gravado em fita, em vídeo, em DVD, e ele dirigindo o culto, aí mandaram um recado para ele, que tinha uma jovem com paralisia cerebral na igreja, que queria cantar um hino. Parece que ele tinha pregado uma mensagem, encheu o coração da moça, tocou profundamente no coração dela. Aí ela mandaram um bilhetinho para ele, dizendo que a irmã tal, que tem paralisia cerebral, queria cantar um hino. Aí o pastor Pascoal disse, pois não. Aí conduziram a moça lá na frente e deram um microfone para ela. E vocês sabem que tem paralisia infantil tem dificuldade na expressão das palavras, né? Falar com a boca meia presa por causa da paralisia. E aquela moça começou simplesmente a cantar, a igreja cheia, não estava acho que nem no programa aquilo. Senhor meu Deus, Cordeiro maravilhado, fico a pensar, quão grande é teu amor. E ela começou a cantar. Quando chegou naquela parte, dizia, quão grande és tu, quão grande. Irmãos, irrompeu um pranto pela igreja, mas um quebrantamento, não por compaixão da moça, não, mas é que aquela moça, ela queria expressar quão grande era o Deus dela, superior que a paralisia cerebral dela, um Deus superior às suas dificuldades, um Deus que ela amava, um Deus que ela queria que um dia colocar ela no céu com um corpo perfeito. E ela cantou, e as palavras foram usadas pelo Espírito Santo, que entrou, tomou conta da igreja, quebrou todo mundo lá dentro. Avivamento é isso, é quebrantamento, é ser canal de avivamento, é ser canal desse despertamento. Eu tenho me alegrado em Deus aqui na igreja, porque eu tenho visto irmãos e irmãs
Eu estou aqui há 30 anos, subiram, cresceram na vida espiritual. Gente que era meio complicada, gente complexa, e hoje eu vi, estão crescendo, isso me consola o coração. Eu não estou vendo estagnação, eu estou vendo gente crescer, gente que está mais preocupada com a vida espiritual do que com a vida material. Isso me consola, é isso que eu quero. Eu peço a Deus que me dê uma igreja sem ossos secos. Ah, mas isso é um sonho. É um sonho, eu sei que a verdadeira igreja é lá em cima, mas aqui, quanto menos ossos secos nós tivermos, o pedaço de céu que nós vamos respirar aqui dentro. Irmãos, e aqui eu vou terminar com essa última parte. A primeira é buscar poder do alto, a segunda é limpe o coração, porque coração limpo é vida de poder. Coração limpo é vida de poder. Abra no profeta, vocês conhecem essa passagem, né? Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. É uma profecia para o povo de Israel, mas aplica-se à nossa vida. Ezequiel 37, 1-6. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vale cheio de ossos. Quer dizer, o profeta ia pregar para defunto. O profeta ia pregar para a ossada humana, seca. Olha o auditório do profeta. Olha o auditório do profeta. Ia pregar para ossos secos. E me fez passar em volta deles. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Lamentavelmente, espiritualmente Israel está seco, e nós temos medo que esse modernismo, esse pós-modernismo que está entrando na igreja, que o inimigo está colocando, por isso é que nós estamos dando o brado, pegando o telefone e avisando, cuidado, o inimigo está saltando aí do lado. Olha só, Israel até hoje espiritualmente está seco. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Agora, o que o profeta ia dizer? Senhor, tu é que sabe, tu sabes. Então ele disse, profetiza sobre estes ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. Estão entendendo? Olha aí. O Espírito Santo tem que estar dentro para ter vida abundante, vida de poder. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou Deus. Muito bem, aqui a profecia se divide em duas partes. Uma profecia física, a restauração de Israel como nação, 1948 aconteceu isso. 2 anos depois do massacre de Hitler nos judeus, eles foram chamados de volta à terra e foram restaurados como povo. Mas espiritualmente não. Espiritualmente eles não aceitaram Jesus, continuam secos. E a igreja tem que tomar cuidado, porque esse outro evangelho, esse panorama evangélico do mundo de hoje, está produzindo crente de osso seco. E meus amados, eu tenho aqui uma definição do pastor Leonardo Ravenhill. Eu tenho lido muitos livros dele, e ele disse assim, é possível, olha, presta bem atenção, é possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão ossos secos como o desta geração. E é verdade. Ontem eu vi a marcha lá, na televisão, no Jornal Nacional, sabe, eu fico com pena daquelas mães, com aquelas crianças, aquelas pessoas idosas. Teve uma vovó lá que veio não sei de onde, gastou lá passagem, para estar ali para fazer o quê? Para ver aquele oba-oba, uma música que não vai nem para frente nem para trás, uma gritaria, todo mundo vestido de camisa da seleção brasileira, está vendo, entende o que eu estou falando? Se ajoelhar no meio da rua. Gente, Jesus não precisa de marcha, Jesus precisa de coração quebrado.
É isso que ele precisa. Precisa de coração quebrado, não precisa de crente marchando, não. Coração quebrado, coração que evangelize. Vai dar em que aquilo? Me diga, vai dar em que? E lá um trio elétrico e gente pulando lá em cima e dançando. Não, isso não é evangelho não, gente. Não é evangelho. Não é evangelho isso não. Mas você está entendendo como o ladrão está entrando? O ladrão está entrando, o ladrão está entrando, o ladrão está entrando. Então conforto tem que dar sim. Mas o melhor conforto no momento é avisar: olha o ladrão. Osso seco, coração sujo, que não for limpo ou limpado, são ossos secos que não querem limpar o coração. E ossos secos representam vida sem poder. Daí pregar sobre o avivamento. E termino dizendo: eu quero ossos reavivados espiritualmente. Ossos reavivados espiritualmente, que saiam e vençam os maus desígnios. Olha, em Gálatas capítulo 5, 19 a 21, vocês têm marcado isso na Bíblia, está marcado na minha Bíblia. Ali fala todo aquele fruto miserável da carne. O que é o fruto da carne? Esse fruto da carne, há uma coisa ali interessante. Fala sobre adultério, fornicação. Eu fico preocupado, viu, gente? Nós estamos na época de moço e moça, eles não namoram mais, eles ficam. E a pressão do mundo é muito grande nisso. A pressão do mundo é muito grande nisso. Eu disse a vocês, né, de um pastor que eu tenho documentado isso. Um pastor na igreja dele estava distribuindo preservativo para os jovens e para as jovens da igreja dele. Veja onde nós estamos chegando. E eu fico preocupado com isso, porque não se namora mais não. Então me vem na minha cabeça: será que vai se achando que tudo é normal, fazer um programa no motel? Será que é normal? Meu pai e minha mãe não estão em casa, então eu convido a minha namorada para ir para a minha casa. Os pais da minha namorada não estão em casa, será que é normal eu entrar lá dentro e ficar com ela lá dentro? Gente, é isso que o mundo está ensinando. E se a igreja de Jesus estiver sem poder, ela não vai vencer isso não. Olha, o mundo está pregando a fornicação. O mundo está pregando a lascívia, que significa devassidão, luxúria, sensualidade. Sabe quando a gente fala de roupa aqui? Gente, poder para vencer a sensualidade. Espiritualidade não é usar uma blusa fechando até o pescoço, nem um vestido usando na cara. Isso não é espiritualidade, não. Espiritualidade é tão somente vestir uma roupa decente e ter uma postura decente. Quando se senta, quando se cruza uma perna. É isso. Para evitar despertar no outro, no sexo oposto, aquilo que ele não pode fazer. Paulo chama isso de defraudação. Devassidão, porfias. Como tem crente que gosta de problema, nossa, se zanga, discute, fala, meu pai. Inimizade, olha, Paulo fala inimizades. Querido, crente que é osso avivado, ele não constrói muro, ele constrói pontes. Palavra do pastor Edanes Lopes, ele tem razão, nós construímos pontes e não criamos muro entre nós mesmos. Às vezes nós criamos um muro tão grande entre nós que os que estão lá fora não podem entrar. Os que estão lá fora não podem entrar. Pô, mas fulano é crente, cara, mas que aquilo é crente, é desse jeito. Como é que nós vamos evangelizar, irmão, se você tem problema com seu irmão? E outra coisa, por favor, isso aqui eu estou falando como um pastor. Bom, primeiro vamos deixar a Bíblia falar. Abra em Hebreus 12.
Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, olha o que diz aqui, 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação. Olha, vou repetir: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive. Olha, ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Um amargurado pode contaminar uma igreja toda. Então, olha, irmão, nós estamos falando em avivamento. Se você tem problema com algum irmão aqui da igreja, ou com um parente seu, resolva. Porque se você tem problema com um irmão, ou com uma irmã, como Paulo fala aqui, fez disso uma inimizade, gente, se for orar, se vem tomar ceia aqui e não resolver o problema, é hipocrisia. É hipocrisia. Resolva. É entre você, a pessoa e Deus. Acabou, não precisa falar mais nada para ninguém, não. É você, Deus e a pessoa. Não precisa falar nada para pastor, você resolve aqui. Deus está vendo. Mas não banque o hipócrita, nem a hipócrita. Porque não adianta nada, você daqui a pouco vai pôr o joelho no chão. Jesus, eu quero santidade para a minha vida, mas não resolveu o problema. Jesus falou: deixa a tua oferta, meu filho, larga tudo e vai procurar teu irmão, reconcilia-te com ele. E depois sim, aí com liberdade, exalta, glorifica o meu santo nome. A amargura seca a vida cristã, corrói como um cancro, um tumor maligno à alma. Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,17 de duas pessoas cuja atitude deles, a linguagem deles, corrompia a alma como um câncer. Himeneu e Fileto. Deus nos livre de Himeneus e Filetos, mas que sejamos como Gaio, a quem João disse: oh, te escrevo pela bênção que tu és aí na igreja. Avivamento faz isso, coração limpo faz isso, é vida de poder. E eu termino dizendo, irmãos, eu concordo que está escrito na Bíblia, se você pegar lá em Atos 2, a igreja primitiva começou, sabe como? Como é que a igreja começou? Quem sabe como é que a igreja primitiva começou? Rindo? Não, ela começou chorando. A igreja primitiva começou chorando em oração. E esse choro fez com que a igreja primitiva pusesse em fuga os seus algozes, fez com que a igreja primitiva transtornasse o quê? O mundo, e não fosse transtornada pelo mundo. E assim, queridos, eu sei que a gente quer pegar, sim, vamos pregar ainda mensagens de conforto aqui, vamos, é uma bênção para nós, mas eu estou vendo o ladrão, e eu não vou esperar o assalto para depois dizer aí, olha, sinto muito, viu? Não, precisa dar o sinal, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas nós queremos preservar o que nós temos aqui. Nós e nossas igrejas co-irmãs fiéis e outras igrejas fiéis que estão pagando o preço, mas estão preservando aquilo que consulta o caráter de Jesus Cristo. Bendito seja o nome dele. Que Deus nos abençoe. E eu vou pedir aos irmãos que somente aí, silêncio, curvem suas cabeças e façam uma pequena oração silenciosa, dizendo: Jesus, limpa o meu coração. Você sabe onde está aquela sujeirinha, você sabe qual é aquele problema que está ali lhe afligindo, você tem uma inimizade, você tem um desses problemas que são os maus desígnios, que estão tendo vitória sobre a vida de vocês. Por favor, confesse a Jesus, e Jesus me ajude, arrependa, confesse,
Não prejudique a sua alma, nem prejudique o andamento da sua igreja se tiver pecado encoberto. Confesse ao Senhor. Nosso Deus, nós estamos encerrando o culto, agradecendo ao Senhor pelo que aconteceu aqui, nessa manhã, desde a escola de instrução bíblica até agora. Pedimos-te pelos trabalhos da tarde, às 3h30, esses irmãos que vão dar profissão de fé, que venham para publicarem a sua fé em Jesus Cristo. E à noite teremos o batismo, a mensagem. Também te peço pelo pastor Vitor, que está voltando de Itabuna agora, que o teu servo faça uma boa viagem, chegue bem aqui. Enfim, oro por tudo aquilo que vai acontecer aqui à noite. E Pai, nos ajude, nos ajude. Oro pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis, que eles tão somente se lembrem, que o Senhor prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Pela internet, o pastor Marcos Araújo acompanha o culto com a sua família em Caracas, na Venezuela. Ele está realizando conferências ali, pede orações e um abraço à igreja. E o irmão Antônio Bruno pede oração pela irmã Florinda Trindade, sofreu um AVC. Ela é membro da Igreja Batista Peniel em Jacaraci, Bahia, e também manda um abraço a toda a igreja. Terminando o piano de ser tocado, nós vamos sair reverentemente.